Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí de revisão de dólar, índice, passando aí por alguma coisa de ação. Vamos dar uma analisada no Ibovespa também aí, como é que tá essa semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, pro YouTube entender que o vídeo tem relevância, ajudar a divulgar pra mais pessoas aí, fazer o canal crescer. Você me ajuda e também ajuda as pessoas que chega esse conteúdo pra mais pessoas aí, que com certeza vai estar ajudando a galera aí, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí. Bom, vamos lá, como é que o Ibov tá? A gente tá aí, vamos botar aqui no diário. Beleza. Como é que tá esse Ibov? Hoje a gente tá vendo aí esse candlezinho aí diário, que ele fez esse movimento bonito, né? Só que ele segurou aqui na média de 20, tá? Ele deu essa seguradinha, então ele continua aqui ainda com característica de pullback, né, de um repiquezinho para continuar a queda. Então a gente está olhando aqui esse movimento do Ibov aí já há algum tempo, né, com essa tendência de baixa, e que ele sempre que ele bate aqui nessa 20, ele segura e volta, tá vendo? Ele vem, ele tenta buscar lá alguma coisa que ele chegou a furar, mas aí derreteu de novo, e aqui ele tá novamente, então a tendência aqui é que ele continue essa correção, tá? A menos que amanhã ele tente aí fechar aqui acima. Como a gente tá chegando já próximo ao final da semana, amanhã é sexta, né, a gente já começa a olhar o gráfico semanal. Tá, no semanal, a gente tá vendo o quê? Que ele ainda tá longe da média curta, da média aqui de 9, né? Então, quando a gente olha esse candle, a gente olha o quê? Que ele fez o seu movimento aqui, ele fez aqui impulso correção, rompeu aqui, deu a entrada, e aqui ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo aqui um repique, tá? Um repiquezinho para provavelmente continuar a queda, né? Eu vi muita gente falando aí essa semana, não, porque agora vai crescer, vai subir, vai explodir de novo e tudo mais. Gente, olhando aqui o gráfico semanal, ainda não tem nada dizendo aí que o Ibov vai subir, tá? Então ele tá realmente, ele tá numa região interessante, ele tá numa região aí delicada, mas que ainda não tá determinando aí necessariamente uma característica de subir, né? A gente tem aqui esse fundo, que é um fundo relevante, é o fundo que ele fez aqui 2 testes antes de dar essa subida, essa puxada para cima aí. E agora a gente também tem aqui esse topo, ó. A gente tá com esse topinho aqui de cima, ó, tá vendo? Que é o topo justamente que ele veio aqui, ele perdeu, e tá voltando para cima desse topo, tá? Então aqui é uma região aqui bem interessante para ele testar, né? E de repente fazer aí uma tentativa de retorno, né? Mas por enquanto, o que a gente visualiza? Antes que ele rompa aqui esse topo aqui, ele ainda tá sem muita característica. E ele precisaria fechar aqui acima dessas médias, tá? Mesmo que ele feche amanhã dando uma puxadinha e virando essa média aqui de 9 para cima, ele ainda tá com uma distânciazinha da 20, da 21 aqui, então ele tem aí ainda uma possibilidade de repique para continuar baixa, tá? Quando a gente olha esse movimento aí, realmente eu ainda acho que a gente ainda tem ainda muita fase de instabilidade ainda, tá? Quando a gente olha aqui o índice futuro, né, ele tá com a característica parecida com a do Ibov, né? A gente tá ali com essa região desse topinho aqui. No caso do índice futuro, né, no caso do futuro, tá um pouquinho diferente, tá vendo? Ó, o topo relevante ele ainda chegando no topo. Lá no Ibov ele já chegou a passar, né, desse topinho, então a gente tem que estar sempre ligado aí para ver. Por enquanto nada ainda a fazer. E aqui ele tá também indo testar o que? Esse fundo, tá vendo? Ó, repare bem, esse fundo é a mesma região desse topo que ele tá vindo agora aqui testar. Então tanto ele pode agora sentir esse ponto como um teste de um antigo suporte que virou agora uma resistência para de repente continuar caindo, né? Como ele pode entender esse ponto como esse suporte que puxou para cima e ele faça aqui um rompimento, de repente reteste essa região para poder voltar a tomar altas aí. A gente tem que estar de olho. Dólar, a gente está ainda dentro daquela cunha, né, que a gente tinha desenhado, ainda que está aí dentro há bastante tempo. Agora ele está vindo aqui testar essa linhazinha de tendência aqui de alta, mas a tendência aí também do dólar, né, caso ele perca aqui essa região, é ele vir aqui buscar aqui o fundo da figura para continuar aqui nessa lateralização, né? E a tendência dessas figuras é quanto mais ele vai ficando afunilado, menor vai ficando o espaço até que ele realmente faça um rompimento em alguma direção e tudo mais, mas ainda está numa região muito ampla, né? Então a gente tem que estar aí de olho. O diáriozinho, tá vendo? Ó, bem segurou, tá? E a gente tá com uma figura bem bacana. Quando a gente vem aqui pro dólar, ó, quando a gente tava lá no dólar diário, a gente tava segurando o quê? Nessa região aqui, tá vendo? Ó, a gente tá nessa região. A gente pensando desse contrato, né? Desse fundo aqui, tá? Que ele foi lá em cima, fez uma movimentação de baixa, é o fundo que ele testou. Um fundo bem relevante, um fundo bem importante, né? Que ele veio testar. E amanhã, como ele se distanciou bastante aqui da 9 e tal, ele tem uma maior tendência
de fazer aqui um recuo, de fazer aqui um retornozinho. Mesmo que ele não venha, obviamente, amanhã testar aqui a média de 9, mas a tendência dele é fazer aqui um repique, tá? Porque ele já vem muito cansado, tá vendo? Ele já vem de uma puxada muito forte de queda, tá? Sem um respiro, para poder perder um fundo que é bem importante, tá? Então, pode acontecer. A gente tem que estar sempre esperando o mercado mostrar o que vai fazer pra gente tomar nossas decisões, mas a maior probabilidade é que ele não venha perder esse fundo aqui direto, como ele já deixou aqui um paviozinho inferior, pequeno, e amanhã a gente vai estar aí nesse semanal, que a gente vai estar com uma definição aí com certeza, né? Dessa semana aí, e vamos ver como é que vai ser, tá? Hoje a gente teve esse início aqui da abertura, bem bacana. Foi um tradezinho bem legal, tá? A gente teve esse movimento que fechou essa consolidação aqui, ele já abriu rompendo para baixo, tá? E aí, a gente tinha algumas opções, algumas possibilidades, né? A gente tinha a opção de repente, já fazer uma entrada aqui nessa barra e botar o stop aqui na máxima, porque ela tava rompendo abaixo aqui dessa região aqui da faixa de Gaza, do diário, né? A gente tinha, então era uma possibilidade, mas eu preferi esperar ele fazer o movimento aqui da pancada e fazer um possível recuo aqui nas retrações para de repente depois entrar. Então tive essa espera aí. O que ele fez? Ele fez um movimento bem curtinho, muito pequenininho, tá vendo? A gente fez aqui, a gente traçou o fibra, ele não chegou nem no 38,2, ou seja, mostrando realmente uma continuidade de força, só que quando ele não vem fazer essa correção no fibo e ele consolida lateralizando assim, é como se ele estivesse fazendo uma correção, né? Só que ele está fazendo lateral. Então ele está fazendo uma acumulaçãozinha nessa região e aí a gente com a perda aqui dessa mínima, a gente fez a entrada com stop aqui na máxima e projetou, tá? E ele foi lá no seu terceiro alvo aqui na mínima do diário do dia anterior. Então isso aí foi uma situação e depois a outra situação no dólar já foi mais bacana, porque até então aqui ele estava com a média de 9 conduzindo os trades, mas a média de 20 ainda estava bem distante, tá? E agora ela chegou aqui e foi quando ele fez esse movimento aqui, esse pivôzinho no rompimento da mínima do diário, tá vendo? Que aqui ele já fechou abaixo, mas esse candle aqui confirmou essa entrada, tá? Aí a gente projetou para baixo e ele veio aqui e atingiu seus alvos. Que ele fez aqui um fechamento bem interessante, tá? Justamente na mínima daquele semanal que a gente mostrou anterior, tá vendo? Aqui esse figozinho aqui vermelho, esse tracejado vermelho, né? Que é justamente o que a gente mostrou agora. Então esse foi o da linha hoje, né? E depois, já no finalzinho aqui, né? Do dia, ele ficou na consolidação, ampliou um pouquinho mais essa consolidação, mas você vê que ele ficou preso aqui naquela região, que é uma região muito importante que a gente mostrou ali no gráfico maior, tá vendo? Olha a quantidade de briga que ele teve para tentar ainda hoje perder essa região, ó. 1, 2, 3, fez quase aqui um Twin Towers aqui, né, nesse fundo, ó, 4, 5. Então ele fez 5 tentativas de romper esse fundo. Amanhã aí a gente tem uma possibilidade bem grande de ele rompendo aqui essa região, ele fazia um retorno aí próximo da 200 aqui, enfim, ele fazia aqui esse recuo, né? Então amanhã a gente tem que esperar para ver como vai acontecer. Índice. Índice também hoje foi bem bacana, a gente estava aqui com esse fibo diário, né? Vou pegar aqui, tá vendo? Esse topo aqui do dia anterior, e aí ele abriu já com um gap de alta, bacana, beleza? Aqui ó, um gapzão de alta nessa região, e aqui ele fez uma ideia bem bacana, eu até marquei aqui, ó, uma ideia desses gifts aqui, que ele fez o quê? O primeiro candle dele deixou esse candlezinho vermelho aqui de indecisão, tá? Que não veio testar nem a mínima, tá vendo? Não veio testar nem a mínima dele e rompeu a máxima, tá? O que seria, tá? Uma possibilidade aí de entrada, beleza? Arriscada, porque ele poderia você entrar aqui, ele perder depois a mínima no próximo candle para vir buscar aqui a 20 ou a 21, enfim, ou um outro topinho anterior, e você teria sido estopado, né? Mas é uma possibilidade. Depois disso, ele fez um novo movimento de barra aqui, né, verde, e depois ele deixou um novo gift, que também aqui, nessa entrada aqui, ele poderia ter dado entrada, com stop na mínima, que teria sido pego aqui por esse pavio, tá? E depois novamente fecharia positivo. Aí deixou um terceiro giftzinho, que também a superação dessa máxima aqui, poderia dar entrada, com stop aqui na mínima, que essa sim não teria dado stop, e ele daria continuidade, tá? Então teria sido 3 tipos de entradas aqui. Bem delicadas, por quê? E às vezes apesar do stop pequeno, às vezes não vale a pena. Pode ser feito quando você tem um gerenciamento de risco, que você tem uma quantidade de trades no dia, você tem uma margenzinha legal, e aí você, vou fazer um tipo de trade ou 2 no dia aí, que seja um pouquinho mais no risco e tal, enfim, aí vai do gerenciamento de cada um, mas pela distância que ele estava do topo do dia anterior aqui, ele precisaria de um movimento mais claro, né? E aí a gente esperou esse movimento mais claro. O que ele fez aqui foi essa perna de alta, e ele fez aqui um tipo de pullback no topo do dia anterior.
E aí, o que a gente fez? A gente esperou aqui um rompimento dessa máxima, com stop aqui na mínima, que foi um tipo de stop curtíssimo. Então, a gente pode até entrar, dependendo do gerenciamento de cada um aí, até um pouquinho maior e tal, porque o stop era pequeno. E ele estava fazendo o quê? Qual que era a ideia que a gente estava vendo aqui? A gente estava vendo essa ideia aqui, ó. Uma ideia de o preço vir de baixo, fazer um teste, para depois dar continuidade. Beleza? Beleza. Mas ele nos estopou. Por que ele nos estopou? Porque esse candle verde, o candle 10, que fez aqui o rompimento, que deu a entrada pra gente, com stop aqui na mínima, esse paviozinho dele veio aqui e estopou. Então, o mesmo candle que deu a entrada, ele veio, estopou e depois fechou acima. Então, foi um stopzinho aqui. Um stop bacana de tomar em dois sentidos. Um, que é um stop pequeno, e dois, que ele estava numa região de resistência, que do mesmo jeito que ele fez aqui e depois subiu, ele poderia ter feito isso aqui, ó. Vindo aqui, ao invés de estopar para continuar, ele poderia ter feito isso aqui, ó. E voltado para baixo, tá? Então, é um tipo de trade que é legal, esse tipo de stop mais justo. Às vezes se tira do trade, tá? Então, foi o primeiro stop aí. Depois, a gente fez aqui uma nova entrada. E aí sim, ele fez agora uma característica realmente de um pullback na resistência, tá vendo? Ó? Ele deu a continuidade na puxada, ele fez aqui o pullback para dar aqui a continuidade de alta, tá? E a gente fez aqui uma entrada, o stop aqui no fundo e conduziu o trade. Aqui estavam os alvos, ó, beleza? Aqui estavam os alvos. A gente tinha aqui, inicialmente, todas essas possibilidades aqui de alvo. Essa linha aqui, ó, amarela, ela é justamente o quê, ó? Esse topo, tá vendo? Um topinho anterior bem relevante, tá? Que ele vai chegando às vezes perto de algumas regiões, eu vou traçando alguns topos. Como, por exemplo, a gente tem agora esse próximo topo aqui também, tá vendo? Ó? Que é um topo que ele pode eventualmente vir testar, na região dos 110 mil aí. E aí, dependendo do movimento do dia, eu vou procurando aí algumas regiões que tem uma possibilidade de segurar ou de testar pelo menos, né? E foi o que aconteceu. Então, ele teve aqui esse movimento, né? E ele foi lá buscar os seus alvos, beleza? Depois disso, ele fez essa consolidação, não fiz mais nada. E depois ele fez aqui novamente uma possibilidade de um pivôzinho de baixa. E ele veio aqui caindo. Mas eu não estava mais acompanhando nesse momento. E aqui no finalzinho do dia, o que às vezes acontece muito, geralmente acontece muito no leilãozinho ali de fechamento e tudo mais, isso aqui, ó. Olha esse candle, essa barra elefante, tá? Tipo de barra que nego puxa no leilão justamente para quê? Para poder fechar. Agora, olha que situação. A gente teve aqui essa consolidação, ó. Tá vendo, ó? Que ele fechou acima. Se você ampliar a consolidação para essa região aqui, ó, ele teve uma puxada fechando acima dessa consolidação. Então, a tendência aí amanhã é ele fazer aí um teste, de repente, nessa região aqui novamente, né? Pra gente ver se ele vai aí conseguir romper esse topo e dar continuidade ou não. Agora, o vídeo tá ficando um pouquinho longo. Eu vou tentar aqui fechar aqui só mais uma ideia. Que teve um comentário de um amigo falando sobre FIBO e tudo mais. E aí, se funciona em ações, se não funciona, a pergunta foi alguma coisa nesse sentido. Eu até respondi lá. Mas eu tô pensando agora em aproveitar algumas perguntas da galera que tá fazendo aí nos vídeos e tudo mais, e ao invés de responder para cada um, como eu tô fazendo atualmente, eu pegar aí e pensar algumas perguntas assim interessantes e que eu entenda que vai ajudar mais pessoas, e eu fazer essas respostas através de vídeo. Vídeos curtos, para de repente responder uma, duas ou três perguntas no máximo aí por vídeo, e assim a gente dá uma dinâmica, de repente vai ajudar a galera aí, e é bacana, tá? Se você achou interessante essa ideia, escreve aí no comentário se tu curtiu, e vamos começar aí a falar mais por esses comentários aí, e a gente interagir por aí, beleza? E aí, falando pra esse amigo, teve um trade agora aí, que foi bem polêmico, né? Até teve um vídeo do primo rico, que ele postou lá, que ele perdeu alguns milhões aí, né? Não perdeu porque não realizou a posição, mas tá tomando aí uma head, se eu não me engano, 3 milhões, 4 milhões, sei lá, uma quantidade de grana bem grande. Apesar dele do ponto de entrada dele, ele ainda tá no lucro, mas do topo da ação, ela já reduziu, já caiu muito, né? Então, que é a cash, né? E aí, eu fui fazer aqui um estudo, porque sempre há uma discussão muito grande entre o investidor e o trader, né? Então, o investidor ele vai pegar a movimentação inteira, o trader não vai, mas o trader, de repente, ele sai de uma posição no início de uma queda e o investidor, às vezes, pega a pernada inteira e desvaloriza tudo. Enfim, até quando vale a pena continuar comprando e fazendo preço médio, e por aí vai, né? E aí, o que acontece? A gente tem aqui uma ideia dessa ação, né? Que é isso aqui, ó. Dessa região aqui do iniciozinho dela, ela fez esse movimento, ó. Ela fez essa puxada, depois ela fez aqui essa consolidaçãozinha, esse powerzinho aqui que ela deu entrada, e depois ela deu esse puxadão lá pra cima. Então, se a gente pensar aqui nessa retração, pensando em FIBO, tá, pessoal? Ele veio aqui testar, ó, ele veio na região da primeira retração de 38,2 e continuou até 50%, que ele fechou acima dos 50%, e depois continuou aqui a sua alta, tá? Beleza.
Beleza. Quando a gente pensa nesse movimento e projeta, tá vendo? Eu até já tinha projetado ele, eu vou refazer aqui, pra vocês poderem visualizar o racional. Quando a gente projeta aqui, ó, você vê que ele faz o quê? Ele cravou aqui exatamente o topo, ó. Vou ampliar aqui pra gente, vocês poderem visualizar. Vou botar aqui azul. Então, vou botar aqui, azul. Beleza. Puf. Tá vendo lá? Ele tá lá exatamente aqui no alvo, aqui na região. Vou botar azul não, vou botar verde, pronto. Beleza? Bem na região lá. Então, ele foi lá, atingiu o primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto, último alvo ali possível e começou aqui a cair. Beleza? Tá entendido isso? Essa projeção aqui? Beleza, ele começou aqui a cair. Então, isso foi uma ideia. Outra ideia. Deixa eu fazer aqui. Beleza. Outra ideia. Se a gente pegar aqui, deixa eu passar aqui pro diário. Beleza. Que assim dá pra gente ver bem melhor. Se eu passar aqui pro diário, o que a gente consegue visualizar? Para quem tava operando isso, essa ação aqui, pelo diário, né? Você, a partir do momento que você teve aqui, esse cruzamento de média, que é a média mais curta de 9, cruzando 21, tá vendo? Fechando aqui abaixo. Você teria que necessariamente, cara, esse aqui teria sido um ponto de stop tranquilo, que você perderia um pedacinho, mas não estaria até aqui embaixo até agora. Olha a distância de quem está posicionado nela até agora fazendo seus médios, né? Para quem de repente é um trader que saiu graficamente aqui. Então é absurda a diferença, né? E aí, uma outra curiosidade que eu estava fazendo o estudo dessa ação é, quando você visualiza esta perna de baixa, tá vendo? Essa perna de baixa, ela está fazendo aqui um pullback exatamente aonde? No 38,2, tá? Para dar essa continuidade de baixo. Agora, olha que coisa bacana, que mágica maneira, que bruxaria. Olha esse fibo azul, tá, pessoal? Quando a gente pega esse fibo e a gente arrasta ele para baixo, sem mexer em nada, sem alterar nada, olha o que aconteceu com a segunda perna. Então, o que eu estou mostrando para vocês é exatamente isso, ó. Esta perna de baixo é exatamente o mesmo tamanho desta perna de baixo. Segurando, fazendo um pullback aqui, um pullback, 2 pullbacks antes de derreter no 38,2, tá? Agora, ó, agora do topo ao fundo. E ela novamente voltando em direção ao 38,2. Pode acontecer algumas questões. Aí o que a gente pode estar vendo? Aí é o bacana de cada um interpretar. Quando você visualiza esse movimento aqui, ó, que ele fez inicialmente, ó, que ele segurou aqui para puxar, esse fibo aqui, tá, dessa perninha, ele tá aqui na região do 61. Claro que o que seria o mais ajustado? Eu ter feito daqui agora, a gente tem uma perna inteira, tá? Do fundo ao topo, ele já perdeu todas as retrações e ele está vindo em direção a perder esse fundo, tá? Então, quem pensa em fibo dessa perna inteira, ele já perdeu todas as retrações, pode fazer aqui um pullback para continuar caindo e vir testar fundo, tá? É uma possibilidade, não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Agora, quem pensa, deixa eu deixar aqui atrás, que é o estudo anterior, beleza. Agora, quem está pensando nessa ideia aqui, ó, essa perna 1, 2, 3, pode ser um 4, 5, né, das ondas, né? Repare bem, ele pode estar fazendo aqui agora uma pegadinha muito grande. Muita gente aqui, de repente, vai começar a comprar essa ação, achando que agora ele superou essa região para começar agora a subir de novo, ir lá para cima e tudo mais, e ele pode estar realmente fazendo o quê? Somente vindo aqui, fazer novamente um pullback no 38,2 para continuar caindo. Ou, enfim. Por enquanto, ó, tá vendo? Ele tá com as médias para baixo, ele tá com a média de 50 para baixo, 200 para baixo, enfim. Ele tá com tendência de baixo. Pra gente pensar aí em compra, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Essa visão aí do fibo que eu tô fazendo com vocês voltando, ó, esta visão que ele tá espelhando a perna perfeitamente, a perna igual para cá. Aqui ele fez o teste no 38,2 e caiu de novo. Aqui agora ele está longe ainda, mas ele está indo em direção a fazer o teste no 38,2. Só que, quando ele fizer o teste no 38,2, repare bem, só para a gente poder pegar a ideia, tá? Quando a gente vê aqui, a gente vê impulso, correção, tá? E uma pancadinha para cima. Este fundo aqui, que ele fez, é justamente, ó, a região que depois da pancada para baixo, ele testou uma vez, caiu, testou uma segunda e derreteu. Certo? Certo, beleza. Agora, o mesmo 38,2 que ele pode estar vindo aqui testar, ó, ele pode estar vindo aqui testar esse 38,2, ele também é o quê? Este fundo, ó, que é a cabeça do quê? Desse grande pivô de baixo. Ó, é a cabeça desse grande pivô de baixo. Ou seja, ele pode ter feito o quê? Ter feito um grande pivô de baixa, ele tá vindo fazer aqui um teste na cabeça do pivô para continuar caindo. E aí, o que a gente tem aí também? O que eu poderia fazer? O que a gente poderia fazer seria fazer uma projeção aqui, ó, deste movimento para baixo. E aí, meu amigo, a gente está falando dela vir aqui para ponto quase que de R$ 2,04, né, o alvo de 100%.
O que a gente teria aí é esse alvo intermediário antes ainda daquela região de mínima dela, que é do período dela aí antes do início da puxadinha, que foi de dezembro de 2020, né? Essa é uma ideia aí, tá? E aí, para responder mais uma vez para os amigos, né, que fizeram aí a pergunta, FIBO funciona para commodities, funciona para ação, funciona para cripto, funciona para tudo quanto é gráfico. Basta que você esteja utilizando as correlações certas, esteja entendendo aí as características certas de projeção, de retração e tudo mais, você vai conseguir utilizar essa ferramenta com certeza para todos os ativos que você se propor aí a analisar. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho maior, mas espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí, que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Deixa seus comentários aí, pra gente trocar essa ideia por comentário aí, e de repente a gente lançar esse Pergunte ao Du aí e começar a ter essas respostas via vídeo, mais curtas, tá? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa seu like aí e vamos juntos aí rumo ao sucesso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!